Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês neste vídeo sobre duas verdades que estão intrinsecamente relacionadas: a santificação e o arrebatamento da igreja. Para trazer essa rápida reflexão, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Não iremos ler o capítulo todo, na verdade, nós vamos só trazer aqui o que o capítulo 4 fala sobre santificação e sobre arrebatamento da igreja. Mas é importante que você faça essa leitura aí em sua casa e, se possível, mantenha aí aberto enquanto eu estarei ministrando uma revelação de Deus dentro deste texto ao seu coração. Meus irmãos, são duas verdades que não podem ser desprezadas por nenhum ser humano: a verdade sobre a santificação e a verdade sobre o arrebatamento. E você há de concordar comigo que a cada dia que se passa, que se aproxima a iminente vinda de Jesus à Terra, essas verdades estão sendo obscurecidas, há uma tentativa de querer esconder essas verdades ou manipulá-las, distorcê-las, fazer com que deixemos de acreditar nessas verdades. A verdade sobre a santificação, que é uma temática bíblica, e também sobre o arrebatamento da igreja. O secularismo, o mundismo, o ceticismo vai permeando as igrejas de tal forma, o materialismo também marxista vai adentrando de forma tão sutil dentro das igrejas que nós estamos ficando desapercebidos com relação ao arrebatamento da igreja e quanto à santificação. E no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, há essa relação de santidade e arrebatamento. Mas eu creio piamente que dentro de um sistema religioso existe a verdadeira igreja de Jesus, que está com as suas lâmpadas de azeite preparada para receber o noivo. E não perdeu a visão e nem a esperança do grande evento do arrebatamento da igreja. Que evento é esse? O dia em que Deus ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. Diz o texto que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que morreram em Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todo o tempo da história, os que morreram em Cristo, crendo no Messias, crendo em Jesus, e que entenda que esse crer aqui não é só o acreditar, mas é uma entrega. É entregar sua vida a Cristo, é entregar sua vida por amor ao Senhor. Então todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo, quando escreveu essa carta, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo aguardava o arrebatamento da igreja já há quase 2000 anos atrás. Então ele está dizendo: os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro pelo poder da glória de Deus. E os que estiveram vivos, que ficarem vivos, vão ser arrebatados. Ou seja, transladados, tirados rapidamente da terra, para se encontrar com o Senhor nos ares. Isso é o arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitam, se juntam com os que estão vivos, e ambos são arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. E diz o texto: e estaremos para sempre com o Senhor.
Somente os que morreram em Cristo, somente os que vivem em Cristo Jesus participarão do arrebatamento da igreja. Serão transladados, retirados subitamente da terra para se encontrar com Jesus nos ares. E ali vamos estar para sempre com o Senhor nosso Deus. Esta é a maior esperança da igreja. É por isso que no versículo 13, Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante aqui é no sentido de falta de conhecimento sobre um determinado assunto. E às vezes é isso que falta dentro da igreja. Permanece a ignorância porque falta o conhecimento, às vezes por faltar o ensinamento e às vezes por faltar o desejo de querer aprender. Mas existe uma ignorância, e Paulo está dizendo: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então a nossa esperança é que um dia nós vamos se encontrar com o Senhor e vamos se encontrar com aquele parente, com aquele ente querido, com aquele irmão que nós tanto amávamos, com aquele querido pastor. Nós vamos se encontrar com aquele que morreu em Cristo. Nós vamos estar todos unidos, aqueles que morreram, aqueles que estão vivos. Ei, não fique triste se você perdeu um ente querido. Não fique triste porque você perdeu um amigo, perdeu um familiar. Ei, se ele morreu em Cristo, e se nós estamos em Cristo, um dia todos nós vamos se encontrar e vamos estar para sempre com o Senhor, porque Deus está no comando das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, porque antes de falar sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, ele falou sobre a santificação, sobre a santidade, exortou que o povo vivesse em santidade. Então, para ir para o arrebatamento da igreja, para participar desse grande evento, é necessário que nós valorizemos a santificação. E eu vou deixar esses primeiros versículos do capítulo 4 para você ler e meditar, sabendo que quando você lê esse texto, você não será mais o mesmo. Se essa palavra entrar em seu coração, você não será mais o mesmo. Atentemos para a santificação, que é a separação do mundo, que é a separação do pecado, que é a separação desse sistema imundo, desse sistema anti-Deus, anticristo, desse sistema que não quer abrir espaço para o que é de Deus, para o que é da palavra de Deus. Porque não lhe importa as coisas de Deus, mas apenas do diabo, mas apenas do mundo, do pecado. Então tudo aquilo que é do mundo, que é do pecado, não agrada a Deus. Santificação é estar separado de todo esse sistema para viver na presença de Deus. Deus não nos chamou para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação, é o que diz o versículo 7. Porque Deus nos deu o Espírito Santo, é o que diz o versículo 8. Versículo 9, ele nos chama para amar os nossos irmãos, amar uns aos outros. Santificação tem a ver com amor fraternal. No versículo 10, devemos progredir cada vez mais. No versículo 11, devemos viver uma vida quieta, tratar dos nossos negócios, trabalhar para ter o sustento para nós e para a nossa família. E no versículo 12 ele fala de andar honestamente. E eu deixo todos esses versículos para você meditar e entender. E o Espírito Santo iluminar a nossa mente e compreender que santificação e arrebatamento da igreja são duas verdades que não podem ser desprezadas pela igreja, por você, meu querido ouvinte, por mim que estou pregando, pelos pastores. Não podemos desprezar essa verdade. Abracemos-as. Apliquemos ela dentro do nosso coração, porque Deus tem algo maravilhoso para nós, reservado, que está além dessa vida, que está além desse mundo, que está além das coisas do mundo. Deus vos abençoe.